Estamos recebendo em nossos estúdios em Araraquara o engenheiro Roberto Massafera, que foi prefeito em nossa cidade no período de 1993 a 1996. Depois, Massafera foi eleito deputado em 2006 com 72 mil votos, reeleito em 2010 com 81 mil votos e em 2014 com 93 mil votos. Este envolvimento todo dá a Roberto Massafera não apenas a experiência política, como gestor ele já tinha um conhecimento que lhe fora dado por administrar a construtora Massafera e também a Torello de Núrcia. Mas Roberto Massafera, ele escreveu, pelo trabalho realizado dentro da Prefeitura de Araraquara, uma história que nós consideramos particularmente invejável, pontuando principalmente através do diálogo com todos os setores e camadas sociais o desenvolvimento econômico social da nossa terra. Casado com Cristina, tem duas filhas, Heloísa e Beatriz. Roberto, agradecemos a sua visita em nosso ponto de encontro aqui na TV RCA, um motivo de muita satisfação, e nós entendemos que a sua vinda é muito oportuna para responder alguns questionamentos que são feitos principalmente pelos nossos seguidores, os nossos internautas. Eu agradeço a você, Ivan, a oportunidade de estar aqui nesta entrevista na TV RCA, né? E meus parabéns pelo seu trabalho na frente tão difícil que é numa revista, da própria TV, onde a mídia social hoje suplanta muito a mídia tradicional, a TV tradicional. Então é um esforço muito bom. A gente tem que pensar globalizante, mas localmente. Então você está de parabéns porque você pensa localmente. Bem, Roberto, nós temos algumas perguntas, algumas colocações a serem feitas sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho como gestor no município, num período em que Araraquara praticamente vinha engatinhando para o desenvolvimento econômico. Mas você foi prefeito depois de Valdemar Dessante e, ao sair, deixou a prefeitura para Valdemar Dessante. E ele foi um mito em nossa história política. Isso foi privilégio para você? Claro. Foi outra era, outros tempos, né? A gente diria outros tempos. Eu divido Araraquara, na sua história, vamos dizer, no começo do século passado, o desenvolvimento, construção do teatro, Casa da Cultura, Conservatório Musical, enfim, Escola de Belas Artes. Foi um crescimento onde Araraquara tinha a economia agrícola, a economia baseada na lavoura, do café, e ao mesmo tempo a cidade consolidada com o funcionalismo público. Quando foi no meio do século passado, lá para 1950, depois da guerra, já tínhamos consolidado Araraquara como uma cidade industrial, Meia Lupo, Nigro, Nestlé, e ao mesmo tempo a agricultura do café passou para a cana, né, usando aquela mão de obra, e ao mesmo tempo o comércio forte, dependendo muito das empresas públicas, Companhia Paulista de Força e Luz, Companhia Telefônica, Estrada de Ferro, Araraquara, enfim, havia uma estrutura social muito consolidada. Depois, com o tempo, isso mudou, foi mudando. Quando o Rômulo Lupo foi eleito prefeito pela primeira vez, a situação da prefeitura era muito crítica. Era tão crítica que até a fechadura da porta da prefeitura que estava quebrada, ele teve que chamar o chaveiro e pagar do bolso dele porque não tinha crédito. Primeira gestão do Rômulo. Então ele saneou a prefeitura, fez um modelo de desenvolvimento numa época onde os próprios funcionários vendiam asfalto, ganhavam comissão e era legal, né? O Tribunal de Contas não exercia na plenitude a sua força, porque o Tribunal de Contas só surgiu em 1966 com Adhemar de Barros. Enfim, tivemos o Rômulo, tivemos depois do Rômulo o Rubens Cruz,
1970, Rubens Cruz, prefeito de Araraquara. Araraquara tinha, naquela época, o posto de saúde da Rua 7 e o posto de saúde na vila. E tinha 4 creches. Então, era uma cidade pujante, crescendo, né? E então Rubens Cruz construiu mais 2 creches. Depois eu me lembro que em 1982 o Medina, com apoio do governo do estado, Franco Montoro, ele já na periferia de Araraquara, em cada bairro, ele construiu uma escola, uma creche e um posto de saúde. Então Medina fez meia dúzia de unidades, né? E depois o Desante entrou, depois do Medina, fez mais meia dúzia, depois sucessivamente. Quando eu entrei na prefeitura em 92, nós tivemos o seguinte: o crescimento da rede de água de Araraquara era feito com poço artesiano. $1 milhão custava cada poço. O governo do estado, que era na época o Fleury, cortou. Não deu mais. As creches que eu encontrei, já tinha 36 creches. 32 creches eu fiz mais meia dúzia. Mas ainda a prefeitura tinha um equilíbrio financeiro, né? E eu deixei, quando eu saí em 96 para 97, eu deixei a prefeitura no 0 a 0 e ao mesmo tempo nós tínhamos 5.000 quarteirões totalmente pavimentados. E o asfalto, ele dura 10 anos. Então nós tínhamos um plano, cada ano 10% do asfalto era consertado. Então, vamos dizer, Araraquara naquela época estava planejado. Fizemos estação de tratamento de esgoto, tudo isso foi. O Desante deu continuidade, né, a isso e fez mais algumas coisas. Eu me lembro muito bem, nós conseguimos, graças ao Gaeta, graças ao esforço dele, trazer a cervejaria Kaiser para Araraquara. Muito bom. Nós demos um terreno para a Kaiser que custou para a prefeitura, pago $1 milhão em 1994. A Kaiser veio para Araraquara em 95, construiu a fábrica e em 1996 começou a fabricar e vender. Ou seja, faturar o ICM. Em 1997, já era o Desante prefeito, foi feito o cálculo do ICM de 96. E Araraquara teve um aumento no ICM em $500 mil por mês, fruto da Kaiser. Só que esse dinheiro começou a entrar em 1998, quase que na saída do Desante. Esse aumento de caixa para a prefeitura permitiu ao prefeito que construísse, então, mais 5 creches e mais 5 postos de saúde. Ou seja, construiu e comprometeu o resultado. Ou seja, bom, hoje, Araraquara, ela deve ter um número em torno de 50 creches, 30 postos de saúde. Nós temos aí quase 300 médicos trabalhando no sistema SUS, que é gratuitamente, né? Quando eu fui prefeito, a prefeitura de Araraquara sustentava o sistema de saúde, a Santa Casa, de graça. A Santa Casa oferecia ao paciente raio-x e ultrassom. Hoje, 25 anos depois, a Santa Casa de Araraquara, sustentada pelo sistema SUS, ela oferece raio-x e ultrassom, tomografia, ressonância magnética, quimioterapia, radioterapia, cirurgia cardíaca, enfim, uma gama de alta complexidade, não só para Araraquara, como para a região, 1 milhão de habitantes. Então a nossa Santa Casa é sobrecarregada e nos últimos anos, vamos dizer, para não errar, nos últimos 10 anos, o sistema SUS não reajustou a sua tarefa e não aumentou o per capita de Araraquara ou de São Carlos ou de Matão. Então o sistema de saúde, que é gerido pelo município, no meu tempo, no tempo do Desante, que foi um grande prefeito, que fez tudo que foi possível na sua época, como eu também, a gente gastava 15% obrigatório na saúde. Hoje gasta-se 35% do orçamento da cidade na saúde, porque o sistema federal, o sistema SUS, não paga. Veja, então, a tragédia que é. Agora, você fala, bom, e aí? Bom, por exemplo, gastando mais na saúde, você gasta menos na educação.
Não, na educação é obrigatório gastar Obrigatório. 25%. Continua se gastando 25% na educação. Nosso número hoje é 28%. Mas, gastando mais na saúde, você deixou de cuidar da cidade. Você deixou o asfalto de Araraquara. A zeladoria, então. A zeladoria, que precisava cada ano fazer 10% do pavimento, está fazendo 5%. Então o pavimento, depois de 10 anos, ele começa a esburacar, infiltrar água. Então é o problema que nós temos. Mas é em Araraquara, é em São Carlos, é em Matão, é em Bebedouro, onde for. Então veja, é o seguinte, eu digo o seguinte, o Dessantes saindo na virada do ano 2000, né, que teve a eleição, o sucessor nosso, 2001, o novo prefeito, encontrou uma conjuntura diferente do passado. Conjuntura social baseada na Constituição, nas obrigações, onde o município é obrigado a tudo. Mas também houve o crescimento de muitos partidos políticos, Roberto, durante todo esse espaço de tempo, com ideologias diferenciadas, né? E você foi do MDB, depois PSDB. Ideologicamente, o que foi melhor ou o que é melhor na sua concepção? Não. Eu me filiei ao MDB em 1988. Correto. Porque, a pedido do Mazinho, do Gildo Merlos, do Flávio Ferrar, porque eles não tinham candidato a prefeito para enfrentar o Dessantes. O Dessantes tinha 50% do eleitorado, e ninguém, na época, Joel Aranha, Safiotti, João Bosco, ninguém tinha mais que 2%, 3%. E o MDB não tinha candidato. Convidaram o Nelson Barbieri, que não quis, convidaram o Jorge Afonso, que não quis, convidaram várias pessoas, no fim não tinha candidato. Então eles chegaram para mim e falaram, Márcio, você não quer ser nosso candidato a prefeito? Eu falei, eu não vou ganhar, mas não precisa ganhar, precisamos de um candidato. Por quê? O candidato a prefeito é que puxa o trem. Esse trem é composto pelos vereadores. Se não tiver a máquina, nós não vamos eleger nenhum vereador. Mas então você quer que eu seja candidato? Não tem obrigação de ganhar? Ótimo. Então, espera que eu vou pensar. Eu trabalhava em São Paulo com o Ralph Biasi, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E o Ralph foi nomeado ministro de Ciência e Tecnologia. Massa! Fui nomeado ministro de Ciência e Tecnologia. Você vai comigo para Brasília? Você vai comigo, nós vamos tomar conta de ciência e tecnologia lá em Brasília. Eu falei, não posso, Ralf. Por que você não pode? Eu vou ser candidato a prefeito em Araraquara. Então eu vim ser candidato sem obrigação. Então foi uma eleição, para mim, maravilhosa, sem obrigação de ganhar. Né? Bom, então, a Constituição de 88 permitiu certas coisas. Fernando Henrique aprovou depois a reeleição. Não foi em 88, mas ela abriu válvula para mais partidos políticos. A Constituição de 88 consolidou, por exemplo, vamos dizer, esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro... 5 posições ideológicas no Brasil é suficiente. Nos Estados Unidos nós temos 2, democrata e republicano. No Brasil, eu diria 5 posições ideológicas. Isso é bom ou ruim, Roberto? É bom, 5. 5 posições ideológicas. Agora, a lei permitiu, nós temos 35 partidos políticos. Nós temos partido evangélico, partido do banco, partido do futebol, partido independente de ideologia. Partidos políticos de interesse de grupos. Segmentados. Isso é a grande diferença. Nós temos hoje 35 partidos. Muito bom. Os 35 partidos, em Araraquara tem 21. Os 21 partidos políticos em Araraquara, 10 são organizados e têm fundo partidário. Eles chegam aqui, lançam um vereador e lançam candidato a prefeito e lançam candidato a deputado. Por quê? Porque para eles se fortalecerem. E eles não se importam de ganhar a eleição. Da mesma forma que em 88, eu também não ganhei. Agora, em 88 eu era PMDB. Não fiquei satisfeito com o desempenho do Sarney. Foi muito ruim, foi mau presidente. Então, insatisfeito com o MDB do Sarney, eu saí e fui para o PPS, do Dimas. O PPS tinha um líder, da época que surgia, que é aquele lá do Ceará, que hoje é senador, que o irmão dele é governador do Ceará,
como é que chama? Não é da família do Gomes, não? Hã? Família do Ciro Gomes, não? Ciro Gomes, tá. Moço, dinâmico, falador, candidato a presidente, ótimo, foi nosso candidato a presidente no ano 2000, ou em 1990, fui com ele, no ano 2000. Perdeu a eleição, mostrou que tinha até hoje mostra suas deficiências, ficou. Então, eu hoje estou no PSDB em reconhecimento ao Gaeta, em reconhecimento ao Mário Covas, que atendeu tudo que nós pedimos para Araraquara, ajudou na Kaiser, ajudou com o poço artesiano, ajudou com muita coisa, ajudaram com a FATEC de Araraquara, com a criação de curso de engenharia de materiais, mudando um pouco o nosso perfil dentro disso. Muito bom. Então, hoje no PSDB estou lá. O PSDB, por exemplo, trabalhei na campanha do Aécio Neves para presidente. Ótimo. Ele mostrou o que fez de errado. Deveria ser expulso. Não foi. Né? Ao mesmo tempo, o nosso candidato a governador, o governador Geraldo Alckmin foi candidato a presidente, o Aécio Neves boicotou. Exatamente. Então você veja bem o seguinte, a questão partidária já é complicada onde você está. Agora imagina hoje, em Araraquara nós temos 21 partidos políticos. Dos 21 partidos políticos, no Brasil 38, tem 28 partidos de informação. Então, eu dou a seguinte ideia, fica aqui a minha ideia para lançar. O gasto público, 5.000 municípios no Brasil, é muito, em tudo. Todo município que tiver menos de 2.000 habitantes volta à sede anterior para não ter prefeito, para não ter vereador, para não ter despesa administrativa, nada. Mata aí. Segundo, reduza o número de vereadores em todo o Brasil 1/3. Não é muito. Se Araraquara tem 18, reduz para 12. Se você tem 21, reduz para 14. Número de vereador. Número de deputados estaduais. São Paulo tem 94, não precisa. Porque a grande maioria dos deputados trabalha muito mais para o seu segmento e pela sua reeleição do que pelo interesse comunitário. Exatamente. Né? Muito bom. 94 deputados estaduais em São Paulo, seguramente podemos tirar 30 e viver com 60 muito bem. Você reduz 1/3 da despesa da Assembleia, que é 1 bilhão. 300 milhões que você economiza. Bom, deputado federal tem 513, com segurança, 200 não fazem falta. Tira 1/3, é 150. Senador, 3 por estado, na Constituição falava em 2, depois passaram para 3. Dos 3, 1 não faz falta, 2 senador por estado, está muito bom. Enfim, é uma máquina que hoje viciada. E que outra coisa, qualquer deputado, qualquer vereador e qualquer senador, quando for eleito, durante 4 anos, ele trabalha para o seu grupo para ser reeleito. Ele não fica preocupado. Por exemplo, eu, deputado, me preocupei em ajudar a Santa Casa, conseguimos recuperar a Santa Casa, briguei pela FATEC de Araraquara, briguei pela FATEC de São Carlos, briguei pela Santa Casa de Matão, para a FATEC de Matão, enfim, trabalhava pela região, é o que eu gosto. Eu acho que isso fica para o futuro. Né? Araraquara ficou de 1968 até 2000, quando o Dimas Ramalho se elegeu deputado e o Barbieri federal, sem deputado, ficou mais de 20 anos. Agora, nós estamos correndo o risco, do jeito que está, de ficar mais 20 anos sem deputado federal, estadual. Bom, mas você foi prefeito uma vez e deputado 3 vezes, correto? O que é mais penoso? Ser prefeito uma vez ou deputado 3? Não. Veja, no ano 2000 eu fui candidato a prefeito, a reeleição que eu queria ser. Disputava comigo o Barbieri, o Coca, e o Edinho e eu, 4. Eu acho que tinha mais alguém não sei. Bom, desses 4, o que aconteceu? Eu brigava com o Coca brigava com o Barbieri brigava comigo, o Edinho ficou quietinho, não abriu a boca. No fim, ele ganhou com 33%. No ano 2000, todas as eleições, à medida que saem vários candidatos, é o que está pintando agora, hoje. Nós teremos vários pretensos candidatos
2, 3, 4, porque os partidos querem, veja bem também, não é porque a pessoa só quer, o partido precisa, quer. né? E tendo 3, 4, você está com a carta marcada porque tem um turno só na Araraquara. Então, você não foi reeleito nas últimas eleições para deputado, mas teve 72 na primeira, 81 mil na segunda, 93 mil votos na terceira reeleição, segunda reeleição, a primeira eleição. Você sempre vinha num crescimento eleitoral, né? Mas o que aconteceu para não se eleger? Bom, primeiro eu fiquei, veja bem, o grande esforço meu sempre foi na área regional. Em Araraquara, nós fizemos um grande esforço para recuperar a Santa Casa, fizemos um moderno centro de diagnóstico, enfim, dá trabalho. Conseguimos a FATEC de Araraquara, que já está funcionando, inaugurada. Conseguimos a FATEC de São Carlos. Então, eu trabalhei pela região com estradas vicinais, com escola. Cada prefeito precisa de uma verba para uma escola, você vai na Secretaria de Educação, você vai aqui, vai lá, você dá esse apoio. Enfim, você fica... E também, na última gestão minha, de 2014 até 2018, eu me dediquei muito na luta do câncer, pela legalização da fosfetanolamina sintética, que é a pílula do câncer desenvolvida pelo Gilberto, né? Professor Gilberto de São Carlos, que eu, na época, dei para ele um terreno de 50 mil metros quadrados aqui em Araraquara, não sei se você sabe, uma fábrica, e ele fez uma fábrica de polímero vegetal, que é de óleo de mamona, onde ele desenvolveu cimento ósseo. Por exemplo, a Faculdade de Farmacodontologia de Araraquara pega o cimento ósseo e refaz o maxilar. Se você tiver câncer, eles te removem o osso e põem uma prótese de cimento ósseo. Se você tem um desinfetante, tem um sal mineral, e ele desenvolveu essas coisas em Araraquara. E a pílula do câncer ele fez em São Carlos e levou para frente. Muito bom. A pílula do câncer, como qualquer outro remédio, tem que passar por testes. Em 1994, ele aprovou em Jaú um convênio. E passa por 3 etapas. Primeira etapa é com o animal, ver se tem algum efeito colateral com o animal. Não teve, passou. Segunda etapa, com o ser humano, ver se tem algum efeito colateral no ser humano. Não teve. Quando chegou na terceira etapa, que era ver qual é o... Né, você tem câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, câncer do sangue, leucemia, câncer de pele. Tem lá mais de 10 tipos de tumor. Você tem que examinar um por um. Aí não fizeram, boicotaram. Então até hoje... Laboratório? Laboratório? Não, o laboratório que, por exemplo, eu sou dono do laboratório nos Estados Unidos. Eu chego em Barretos, eu faço o seguinte convênio: eu te dou de graça o meu remédio, eu te dou com desconto de custo para você usar, mas você só pode usar o meu. Então você não pode fazer teste. Então Barretos não pôde fazer, Jaú não quis fazer, por causa deles estarem vinculados ainda. Bom, nós fomos nós fomos na Anvisa, e a Anvisa, no Ministério da Saúde, pôs uma leizinha dizendo que quando tiver já na terceira etapa de aprovação um medicamento e o paciente for considerado terminal pelo médico, o médico, a critério dele, pode ministrar qualquer tipo de medicamento que tiver em fase experimental. Mas já dá para morrer, vai fazer teste? Que teste? Vai ajudar no quê? Isso. Muito bem, mas aprovaram aí. Aí nós fomos no Congresso Nacional, com o deputado Lobo Neto, mais o Macris, mais etc., Arnaldo Jardim, e fizemos uma lei que aprovou de que a fosfetanolamina já estava em 2 etapas aprovada e estava testando aqui em São Paulo no Instituto do Câncer. Fizemos a lei e aprovamos. Então a Dilma sancionou a lei. No dia que ela sancionou, a Associação Médica Brasileira embargou, dizendo que era um produto que não estava aprovado e que o médico, qualquer médico que receitasse aquele medicamento, estaria proibido e seria punido pela Associação Médica. Então está parado, 2016, até hoje, 4 anos, está parado o julgamento
dessa liminar que foi conseguida, e não foi. Eu estive em 2018 pessoalmente em Brasília, fui falar com o presidente do Tribunal Superior STF, Supremo Tribunal Federal, que era o Marco Aurélio Mello, para ele pautar a votação daquela. Pediu um favor para ele pautar, ele falou que ia pautar. Até hoje não pautar. Ei, cambada, hein? Enfim, você vê, quando você vai atrás de uma coisa que você acredita e que você gosta, você perde tempo. Muito bom. Eu jamais ia imaginar que nesta última eleição, a mídia social, você, a internet, minha mulher falou, a tua campanha é muito ruim, é muito fraca. A tua campanha na mídia social não tem Instagram, não tem Facebook, não tem isso, tem aquilo. Todo mundo está usando, você não está usando nada. Eu falei, pelo que eu faço, se não tiver reconhecimento, é melhor eu voltar para casa trabalhar para mim, não dá para ser político. Então, me causava muita satisfação ser político, porque eu trabalhava com objetivos sociais. Trabalhava pelas pessoas, né? De repente você... Perdi por isso, pela campanha. Desamparado, né? Mas voltando àqueles 33%, 35% que você disse do Edinho na campanha, que ele acabou vencendo, por conta do que o PT assumiu a administração da cidade. Foi realmente por essa divisão, o Edinho cumpriu 2 mandatos, agora se prepara para ganhar mais um, se houver tanta divisão. Vai haver, porque a questão partidária está acima do interesse local. Mas você acredita que já pode dar o título para o Edinho? Não, de prefeito não, porque existe um grande movimento entre os candidatos, né, de ter um só. Mas vai sair isso, Roberto? Não, eu faço um apelo. Olha, nós temos o Coca, a Edna, o Lapena, mas não sei quem. Se juntar dos 4, sair um vice. Olha, um sai candidato a prefeito, outro sai a vice, outro no futuro sai a deputado estadual, outro sai a federal, formam um jogo. Sabe por que eu fui deputado estadual? Em 2006, sentou na mesa o Barbieri, o Dessante, eu, Dimas Ramalho. 4 pessoas. Olha, tem eleição agora e nós temos que ganhar. 2006, que era a sucessão do Edinho, da segunda dele. Tá. Aí vira o Barbieri, o Dessante falou, eu não quero ser candidato, né? Tá. Aí o Dimas, eu também não. Eu falei, eu também estou Barbieri, eu quero ser candidato. O Coca foi vice do Barbieri, coisa parecida, se não me engano. Bom, aí o Dimas falou, eu quero ser estadual, nós vamos te apoiar. E falei, ninguém aqui de vocês quer ser estadual, Araraquara precisa de estadual. Então eu vou ser candidato a estadual, porque Araraquara precisa. Então todos me apoiamos o candidato a prefeito, que ganhou, e depois teve a eleição. 2006 eu fui eleito, não, 2004 a eleição, e mesmo assim o Edinho foi reeleito, ganhou em 2000, reeleito. 2004, 2008? E eu fui eleito em 2006 dentro desse conceito eu recebi apoio do Barbieri, do Dimas, tudo isso aqui. Bom, enfim, assim se faz política, juntando. Agora, a quantidade de partidos que nós temos é muito grande. E vou te dar um exemplo. Janaína Pascoal, do PSL, ela teve em Araraquara 12 mil votos, em São Carlos 10 mil votos, em Matão 8 mil votos. Ela nunca saiu de São Paulo, ela não sabe onde fica São Carlos, não sabe onde fica Araraquara nem Matão. Então, ela veio e tirou os evangélicos, do Partido Evangélico, né, lançaram 4, 5 candidatos aqui, cada um teve 2 mil votos. Enfim, essa divisão favoreceu os partidos, né? Então, eu te digo o seguinte, o fundo partidário vai ser dividido no grosso entre 10, 12 partidos. Se for aprovado a verba do fundo partidário ir para a saúde para combater o Covid, o que vai acontecer? Não vão ter dinheiro para fazer campanha. Necessariamente eles vão pedir para adiar a eleição e prorrogar mandato. Então, eu antevejo que nós não teremos mandato. E mais ainda, se vai tirar o dinheiro do fundo partidário
e passar para a saúde, por que o mesmo dinheiro que está destinado à eleição desse ano no Tribunal Regional Eleitoral, né, 2 bilhões, por que também não pega esse dinheiro e não joga para a saúde e deixa a eleição para frente? Não vai fazer diferença. Unifica a eleição daqui a 2 anos. Prorroga os mandatos, como nós já fizemos. O Rômulo Lupo teve um mandato prorrogado de 2 anos. Depois o Medina teve um mandato prorrogado e o Dessantes teve um mandato prorrogado. Muito bom. Prorroga 2 anos o mandato, aprova 30%, não de redução de salário, não, porque o cara precisa ganhar para viver bem, precisa ter 30% do número de deputados, federal, estadual, senador e vereador. E as cidades com menos de 2 mil habitantes, tchau, não terão mais legislativo, executivo, não, serão subordinados. Por exemplo, Motuca era distrito de Araraquara. No meu tempo se emancipou, com 5 mil habitantes. Tinha uma usina. Ajudava bem. Eu ajudei eles a fazer uma estrada, o Pinotti foi um bom prefeito, eu ajudei. Ó, quando a usina fechou, a cidade com 5 mil habitantes, capenga para sustentar. Está dentro da lei capenga. Gavião Peixoto tinha 2, 3 mil habitantes no meu tempo e se emancipou. 96, 90. O Gavião Peixoto se emancipou. Só que, por sorte, eles não sabiam, mas se emancipou, porque tem a usina lá. Muito bom. O Gavião Peixoto se emancipou. Em seguida, o Mário Covas pôs a Embraer lá, escolheu a área, o terreno do Cutrale para fazer a pista, para fazer a Embraer. Pô. Então, Gavião Peixoto, que é, vamos dizer, equivalente a Motuca, hoje tem uma receita muito boa, fruto da Embraer. Então, justificou, né? Trabiju tem 2 mil habitantes, tem uma indústria sólida lá de ração, não sei o quê, de móvel. Então, com 2 mil habitantes sobrevive. Isso que tem que ver. Agora, não dá para ter cidade como é no Amazonas, como em outros lugares, que não tem nada e o governo federal tem que sustentar. Então, mas qual a sua avaliação se você fosse petista, tá certo? E também fosse prefeito? Qual a sua avaliação em não ter apoio do governo federal e do governo estadual? Você administraria ou então como o Edinho está conseguindo administrar a cidade? Olha, o momento hoje que nós passamos é tão difícil, eu diria insuportável. E a primeira coisa que você tem que ter é um equilíbrio emocional para suportar isso tudo. Coisa que o Bolsonaro demonstra que não tem. Não tem? Né? E que o Dória demonstra que tem. O Edinho tem um equilíbrio emocional muito grande. Ele enfrenta bem a pressão, a crise. Os problemas. Né? Os problemas. Bom, ao mesmo tempo que ele não tem o apoio do governo federal, existe toda uma estrutura dentro do governo federal, na Caixa Econômica Federal, no DENIT, Departamento de Estrada, disso, aquilo, que continua trabalhando e que ele tem acesso. Ele foi ministro, ele conhece. Então ele sabe aonde. Você não precisa ir no Bolsonaro para conseguir coisa. Né? Muito bom. Da mesma forma, o governador João Dória, ele é um republicano. Ele não está cerceando as pessoas por partido. Ele está dando uma demonstração de que todo mundo que estiver trabalhando honestamente, ele vai ajudar. Então, na questão agora da saúde, ele está ajudando igualmente São Carlos, São Carlos, que o prefeito é do partido do Bolsonaro, Matão, que é o PSB lá, partido do Márcio França, Araraquara, que não está fazendo diferença, está ajudando todos. Teve sorte pelo momento. Roberto, o PSDB ele tem um histórico de que está sempre em cima do muro, tá certo? E agora aqui em Araraquara, particularmente, nós sentimos que está tendo assim uma certa afinidade com o MDB. E digo isso em relação às eleições previstas para outubro ou então para novembro, como me disse anteontem o Marcelo Barbieri, que ele acha que vai ser prorrogada a eleição ou protelada para o mês de novembro, lá para o final de novembro.
Mas a pergunta minha é o seguinte, o PSDB continua em cima do muro ou já está mudando também de posicionamento? Não. O em cima do muro, você pode falar em Brasília. Você pode falar no Aécio Neves, está lá ainda, e todos esses problemas que nós enfrentamos. Aqui em Araraquara nunca teve em cima do muro. O PSDB, eu investi na renovação do partido, né? Por exemplo, apoiei o Pedro Tede, candidato, não deu certo. Apoiei o Coca, não deu certo. Apoiei a Edna, ela foi muito bem, mas perdeu. Então, está estruturado, tem seus candidatos. Não impede hoje a Edna, que é a nossa liderança maior, politicamente, como candidata, ela é presidente do PSDB Mulher, ela é isso, aquele outro, é a nossa candidata. Mas não impede, e ela tem estado em contato com o Barbieri, com o Coca, com o Lapena, tentando fazer essa união. Agora, o problema é o seguinte, é que a imprensa, a mídia, ela é ávida por notícia. Hoje, vamos dizer, hoje de manhã você tomou café com o Barbieri? Tomei. Né? Hoje eu almocei com o Lapena. À noite eu jantei com o Coca. A mídia se abastece disso, né? A mídia social, ela é imediata hoje. Então tem uma ansiedade por notícia. E a política não é estar em cima do muro, mas é prudente, é uma coisa demorada. Eu acho que as pessoas estão conversando, estão tentando fazer. Eu acho que ainda não poderemos ter, pelo menos, juntar 2, 3 aí, ter um candidato só em vice, depois assumir o compromisso. Quem quer ser candidato estadual, quem quer ser federal, é por aí. Tá. O Coca, ele foi secretário seu de transporte. De transportes, tá? E ele foi bom como secretário de transporte? Foi. Eu acho que ele, na época, ele modernizou o nosso sistema de sinalização, de plano e tal, e tinha do lado dele o Gaeta, que gozava da liberdade que eu dava a fazer tudo o que ele quisesse. Então, o Gaeta, veja bem o seguinte, você fala, a dupla Pelé e Coutinho era famosa, marcava muito gol, mas o Coutinho não era nada sem o Pelé, né? Mas o Pelé também usou o Coutinho. Então, o Coca foi muito bem nas ideias dele, nos planos dele, e ao mesmo tempo tinha o Gaeta do lado dele. Eu vou te dar um exemplo só, aqui é a Rua 4. Né? A Rua 4. Um dia ele fez o estudo, falou para mim, mas chegamos à conclusão que nós vamos mudar a mão da Rua 4 até a Barroso, inverter. Eu falei, puta, Coca, você faz o que quiser, e o Gaeta estava junto, falou, eu acho que não vai dar certo, mas vamos experimentar, tá bom. Então veio até a Barroso. Começou a ter tanto problema com a inversão da Rua 4 até a Barroso, que aí recusou até a Prudente de Moraes. Mas na Prudente de Moraes ali tem um coleginho de freira, tem um movimento de entrada e saída. Sei que no fim ficou aqui perto do Ieba a inversão da Rua 4. Né? Bom, enfim, ao mesmo tempo acertou-se o binômio. Você tem a Rua 4 que sobe e a Rua 5 que sobe. Né? Houve uma mudança, né? Isso ficou bom. Né? Então, são coisas de terra. Por exemplo, o Coca em São Carlos, secretário de transporte do Ayrton, ele, a Avenida São Carlos é uma avenida de duas mãos, de muito movimento, cheia de acidente e tal. Ele fez um plano de pôs uma mão só. Muito bom. Uma mão só. Eu falei para ele, antes de você fazer a mudança, você vai na televisão, explica, vai na Câmara, explica, vai no comércio, explica para todo mundo, faz um preparo. Aí ele fez e deu certo. Né? Agora, aqui em Araraquara, tem uma piada agora que eu quero contar para você, em cima disso. Quando o Fleury era governador, né, eu fui atrás do Fleury que eu queria modernizar o trânsito em Araraquara, o semáforo que o Coca inventou com temporizador, com aquele espelho, todo bonito, uma boa ideia. Ele inventou, ele criou. Criou. E depois ele levou de Araraquara para São Carlos. Né? Bom,
Na hora que ele foi fazer isso tudo, eu falei, Filho, eu preciso de R$1 milhão. Naquela época era $1, R$1, $1 milhão, para fazer, modernizar. Aí ele falou, tá bom, Márcio, é o seguinte, eu quero que você faça, mas não espalha. Tá bom. Cheguei pro Coca e falei, Coca, eu ganhei isso, mas você toma muito cuidado, não espalha. Ele pegou e colocou tudo no centro de Araraquara, em vez de pôr nos bairros, nos lugares, juntou tudo. Tem a gozação que a gente fala. Ele não espalhou, não falou, pôs tudo no centro. Entendeu errado. Entendeu errado. É a gozação que a gente fala. Roberto, na conversa que eu tive ainda recentemente com o Marcelo Barbieri, ele disse que se você sair candidato a prefeito, e você já sabe dessa conversa, tem o apoio do MDB. Mas, ao mesmo tempo, se você não for candidato, ele não pode garantir que haveria apoio do MDB para um outro candidato proposto pelo seu grupo, tá certo? Você está a fim de encarar essa situação? Eu não posso, é diferente. Eu já falei isso com o Barbieri. Me honraria muito ser candidato único para cuidar de Araraquara ou para disputar com o Edinho. Me honraria. No momento, eu não posso. Por que eu não posso? Eu tenho problemas particulares muito sérios das minhas empresas, com meus irmãos. Nós temos, temos aí um passivo grande e temos um recebível grande, tudo na justiça. Estamos cheios de processos de cobrança, tudo isso você sabe que demora muito a justiça. Então nós temos um processo de recuperação judicial que eu sou avalista, né? E que eu tenho que me concentrar. E nesse momento, a prefeitura exige uma pessoa de full time, totalmente concentrada. Então, eu não tenho equilíbrio emocional e disponibilidade de tempo de ser prefeito de Araraquara. Eu já tive. Eu dei o melhor quando eu fui prefeito em 93, 96, eu tinha 50 anos. Eu dei o auge da minha capacidade intelectual, o auge da minha capacidade física, o auge do meu trabalho para Araraquara. Eu e a minha mulher nos dedicamos, tinha as meninas mais novas, né? Me dediquei. Eu dei o máximo que eu pude. Fui. Depois, como deputado, também, eu fiz o máximo que eu podia. Agora não posso mais. Aliás, eu vou te falar uma coisa. O banco de sangue da Unesp precisa de sangue. Você já foi doar? Está faltando sangue lá. Não, não fui. Eu faço apelo. Só que você não serve, nem eu. Passou de 60 anos. Passou de 60 anos, teu sangue não serve. Então, eu sou favorável. Nem para isso? Nem para isso. Eu digo o seguinte, eu luto pela renovação também. Vamos renovar, a oportunidade é outra. Mas político experiente, ele não gosta de ter sombra. Ninguém nunca se preocupou com isso. Então, me fala uma liderança nova que está dentro de Araraquara. Não, eu vou inverter a tua pergunta. Posso inverter? A minha colocação. Fala assim, você, ao longo desses anos, você investiu em novas pessoas para a política? Eu investi no Pedro Tede, no Coca, na Edna, no próprio Barbieri, não é isso? Ajudamos ele a eleger 2 vezes prefeito, muito bom. Agora inverto a pergunta. O Edinho, em quem ele investiu para treinar como Coca? Não, eu estou falando que todos pensam assim. O Barbieri investiu em alguém? Não, também. O Coca? Mas nenhum partido e o Pedro Tede. Então veja bem que interessante que é. O Desante investiu em alguém? Também não. E o Medina? Também não. E o Rômulo Lupo? Também ninguém. O Rômulo já não é do meu tempo. Do meu tempo. Então o político acha que ele é eterno. O político acha que ele que manda. E que os outros têm que nunca vai morrer. E que nunca vai morrer. Agora, eu estou cuidando da minha vida, dos meus negócios, que está difícil, e eu preciso trabalhar para mim. Infelizmente. Mas resolvidos esses problemas, ou então resolvidos esses problemas de ordem particular, você acredita que teria essa possibilidade de ser candidato? Este ano, não. Na próxima eleição. Quer dizer, se for prorrogado, você torce então para prorrogar agora? Olha,
Acumular tudo em 2022? Este ano não tem a mínima condição, nem nada. Mas ajudo quem for e luto para unificar e ter um candidato só. Se tiver eleição esse ano, com certeza não seria. Agora, daqui 2 anos, eu não sei. Ou daqui 4, também não sei. É uma situação realmente complicada, né? Porque nós vemos muitos candidatos e poucas alternativas em relação aos 32% que o Edinho garantidamente tem. Isso. Agora, você veja bem o seguinte, neste momento, não é um momento político partidário, é um momento de egoísmo. O que vai ser melhor para a nossa cidade? Entendeu? O que é melhor para a nossa cidade? Por exemplo, o Dr. Paulo Homem era médico clínico, anestesista. Ele falava assim: Roberto, quando você quiser uma consulta médica e um parecer, consulte o médico velho. Na hora de operar, o jovem tem mais habilidade motora, você procura o jovem. Agora, eu me coloco já lá em Roma, na época do Império Romano, que mandava no mundo, um senador, ele tinha poder de falar e de opinião. Então, eu me coloco, né, já naquele que tem prazer em falar, em opinar, em orientar, tal. Mas eu não tenho mais o prazer do dia a dia. É diferente, né? Bem, Roberto, a gente agradece essa conversa, quase 1 hora de papo aqui, em nosso ponto de encontro, e nós observamos alguns aspectos importantes, interessantes sobre a questão política de Araraquara, esse cenário que estamos vivendo também com a Covid-19 é muito lamentável. Hoje, inclusive, nós fizemos um editorial sobre o comportamento do presidente, que ontem não precisaria ter respondido daquela maneira, que eu sou o Messias, eu não faço milagre. Isso demonstra que nós estamos vivendo um tempo incerto e não sabido. Questões políticas, questões pessoais, questões que vão além do próprio domínio da comunidade. E como você disse, esse é um momento em que nós temos que direcionar os nossos pensamentos para uma situação delicada. Talvez não seja nem o momento de se falar política ou de se fazer política, mas nós acreditamos muito que o futuro da nossa cidade ainda está nas mãos daqueles que pretendem que tenhamos uma política de união, de compromisso com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social. E só isso poderá trazer satisfação. E nós trouxemos você aqui porque você faz parte dessa história. E merecidamente você tem recebido elogios, e hoje é um dos momentos em que nós nos sentimos gratificados em ter você aqui conosco, participando deste papo de encontro. Bom, Ivan, eu agradeço a oportunidade, mas eu vou deixar uma mensagem. Uma mensagem espiritualista. Veja bem, a Terra, ela, em 24 horas, entre o dia e a noite, no mesmo ponto, ela gira 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros dividido por 24, a velocidade de girar é 1.500 km por hora. Você já pensou isso? Aqui... Na Terra. Em volta da Terra, a Lua também fica girando em volta da Terra. Só que a Terra não é fixa. Ela gira em torno do Sol. Por isso que nós temos no ano 4 estações, dia, noite, outono, inverno, verão, primavera. E ele gira nessa elipse, no universo aqui, a 1.200 km por hora. Então a Terra é um peão rodando a 1.500 km por hora, assim, é 1.200. Então, se não fosse a lei de gravidade, o tamanho, a proporção, a gente ficaria tonto. E a Terra no sistema solar não é nada. Existem muitos outros sistemas solares. Esses muitos outros sistemas solares, por exemplo, o Sol é uma bateria, é uma pilha atômica, e as explosões atômicas do Sol irradiam energia que chega na Terra. Então a vida na Terra é fruto do calor do Sol,
e a atmosfera nos protege, de certa maneira, das radiações. E aqueles que se expõem muito vai ter câncer de pele, isso, aquilo. Enfim, alguém fez isso numa harmonia espiritual. Então nós somos aqui matéria, com um espírito vivendo a matéria, uma experiência material, transitória, porque a energia acaba. A nossa energia acaba e nós somos programados um certo tempo de vida. Então você tem, esse é o grau de espiritualidade. Tudo isso que está acontecendo não é um recado que nós estamos específico, não é um telefonema, um WhatsApp que estão nos avisando. Não, é parte desse sistema. O que está acontecendo é parte disso tudo. Mas eu vou deixar uma dúvida. O Prêmio Nobel de Medicina, um japonês do 2018, especialista exatamente em imunoterapia, tudo isso, ele falou que pelo estudo dele, que ele devolve o prêmio Nobel dele, se for o que ele está falando, que ele estudou os vírus, estudou todo o sistema, e esse vírus não é um vírus natural, é um vírus fabricado em laboratório. E os amigos dele, cientistas, que trabalhavam nessa área, lá na China, nessa cidade de Wuhan, todos eles estão desaparecidos, e depois mortos. Porque eles trabalharam na geração desse vírus, e não do médico. Isso deixa a dúvida. Segunda coisa, o cloroquina combate a malária. Se você for trabalhar no Amazonas, na Petrobras, perfurando um poço de petróleo, todo dia você tem que tomar um comprimido de cloroquina. E descobriram que a cloroquina, mais um antibiótico, te defende do vírus. É claro, se eu tenho 70 anos, se eu sou diabético, se eu sou hipertenso, se eu sofro do coração, se eu tenho um câncer, o meu sistema imunológico está fraco, eu não vou resistir. Mas se um jovem nem vai passar mal. Essa é uma do cloro. E a outra coisa que eu fiquei esse tempo todo trabalhando, por causa da pílula do câncer, né? Eu conheço bem o sistema, é o seguinte: a menina, uma médica, do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela, por curiosidade, foi procedendo a biópsia nos mortos do coronavírus. Na biópsia que ela fez, ela descobriu o pulmão da gente é como se fosse uma árvore de Natal. Os alvéolos ficam dentro do pulmão e o ar que você aspira entra no alvéolo, oxigena o sangue e o sangue circula oxigenado. E a hora que você circula no sangue oxigenado, depois ele volta e passa pelo alvéolo. É um sistema que o coração bombeia isso tudo, uma máquina perfeita. Muito bom. Esse alvéolo, o sangue no alvéolo, ela descobriu que ele coagula. E ao coagular o sangue no alvéolo, o alvéolo deixa de respirar. Então você tem falta de ar. O teu sangue, o que é a falta de ar? É a oxigenação do sangue. Aumenta o grau de nitrogênio e falta oxigênio no sangue. Muito bom. E ela descobriu que um anticoagulante resolve esse problema. Em algum lugar aí tem gente que andou tomando até aspirina e resolveu. Então, eu fico surpreso que a classe científica brasileira não dá uma resposta a isso. A classe científica brasileira. E para concluir, eu vou te dizer o seguinte: o governador Geraldo Alckmin mandou o Instituto do Câncer, deu dinheiro, 8 milhões, disponível para fazer a pesquisa da pílula do câncer. Eles fizeram a primeira etapa, não precisou, porque já era de animal, e a segunda etapa do ser humano já estava há 20 anos antes. Então partiram para a terceira etapa. Selecionaram 10 tipos de câncer. Instituto do Câncer em São Paulo, 10 tipos.
de tumores. Desses 10 tipos, pegaram 21 pessoas por tumor para pesquisar. Tinha que pesquisar 210 pessoas. Começaram a fazer, era 21 por tumor. O que mais fizeram foi 14, intestino. Depois de pele, 12. Depois de mama, 8, tal, papapá. Total de pessoas pesquisadas, 57. Em 210 pesquisas. E deram a conclusão que não funcionava. Nós fomos ver. Eles pegaram só pacientes terminais, quando o protocolo de pesquisa aprovado na USP e aprovado em Brasília, dizia que tinha que pegar paciente inicial, paciente final, paciente terminal, paciente intermediário e placebo. Placebo é aquele que você não dá o remédio, mas diz que está dando. Por isso que tinha que ter 21. E não fizeram. Aí nós fizemos uma CPI para pesquisar o que aconteceu sobre a matemática da pesquisa. Levamos lá o pesquisador do Einstein, Dr. Luiz Riso. Doutor, como que é? Não, você tem que pesquisar 21, tem estatística, tem... Tá bom. E uma amostra de 14? Bom, uma amostra de 14 ainda é considerável. Mas só com paciente terminal, não. Tem que ser com paciente inicial, final, placebo. Não foi feito. Então não serve. E a amostra de 4, 5 pessoas? Não serve, é desprezível porque não é significativo. Levamos o presidente do Instituto Nacional do Câncer. Perguntamos para ele sobre a pesquisa. Ele falou, a pesquisa dessa maneira não vale nada. E eles apresentaram o relatório que o remédio não funciona. Não funciona, apresentaram. Nós mandamos para o Ministério Público a denúncia e eles arquivaram. O governador chegou para mim e falou, Massafera, o desgaste que eu tive com esse negócio, eu nunca devia ter mandado fazer essa pesquisa. E outra coisa, da verba de 8 milhões que ele liberou para ser gasta na pesquisa, ficou à disposição do Instituto do Câncer, eles gastaram 190 mil reais. E devolveram o resto, porque não usaram. Infelizmente. Enfim, esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo complexo. Eu queria te agradecer a oportunidade de desabafar, porque um político como eu, né? Eu sou político, não sou candidato, mas sou político. O que mais gosta e sente falta é de falar. Muito obrigado, Roberto, pela sua participação. É evidente que teremos outras oportunidades, ainda mais se aproximando aí o período eleitoral, né? Mas, de qualquer maneira, esse agradecimento fica por parte de toda a população de Araraquara. As pessoas que acompanharam a partir da metade essa entrevista com Roberto Massafera, essas pessoas poderão encontrar em todas as ferramentas das redes sociais, na íntegra, esse trabalho. Muito obrigado a todos, agradeço ao João Henrique e também ao Enzo, que são os nossos assistentes neste ponto de encontro. Até a próxima. Aquela máscara lá é minha, né?